Lá, 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 lá. Olá, amiga. Olá! Hey, bem-vindos. Mais um episódiozinho. Tu disse sempre olá, amiga, mas também não tens de dizer olá às pessoas. Epá, olá. Olá! Que sensíveis. Bom, 21. The legal age. the legal age. Para o Enfim, mundo. na Europa não faz diferença, não é? Sim, para o mundo. Mas uma idade engraçada. Epá, eu digo isto em todos os episódios, não é? Mas é tipo, acho que todos os anos têm bué as suas cenas interessantes e as suas lições e os seus dramas, mas 21 foi uma idade... Não, mas 21 foi tenso não por nós, digo eu. Sim, porque... Foi por circunstâncias. Eu fiz 21 em setembro de 2019, portanto 6 meses depois, ou seja, ainda nos 21, estávamos em Covid. Amiga, eu fiz 21 no dia 26 de fevereiro de 2020. Pois. E tipo uma semana depois andava de máscaras. Yeah. Ou uma semana ou vá duas. Foi tipo 2 semanas depois, Sim. yeah. Lembro-me, eu juro, lembro-me perfeitamente, tipo, perfeitamente. O que marcou... Estávamos no carnaval, armados em gabirus, como dizem eles. Tipo, e 2 semanas depois estávamos todos em casa de máscara a ouvir a proteção civil com... Fiquem em casa, sair é crime, não sei o quê. Yeah, parecia bué, Foi tipo... bué dramático. Como é que é aquele filme... Ai, como é que se chama Há aquele vários, há bué, eu filme? sei. The Purge. Yeah. Não é? Há bué filmes assim desse estilo, de tipo fim do mundo. Mas o que marcou apocalípticos. mesmo os 21, eu diria mesmo que foi o Covid. Yeah. Marcou porque mudou muita coisa. Yeah, Não bué. só no mundo, mas tipo, pronto, nas vidas individuais das Nas pessoas. eu acho que nas vidas tipo sociais das pessoas mudou bué. A mim não, porque como nós falámos no último episódio, eu já estava na minha fase antissocial. Anti-social club. Mas quem não estava, meio que teve de ficar e teve de se adaptar. E sinto que algumas pessoas que eram mais sociais e sociáveis, que tinham mais essa necessidade na altura, levaram ainda uma grande facada com isto do Covid, tipo em termos mentais, estás a ver? Amiga, conta-me como é que foi o teu primeiro confinamento. Olha, epá, o que é que tu... É assim, isto já parece um bocado uma piada quase, porque é assim, os meus 21 foram os meus 20 2.0. Portanto, a minha vida era trabalho. Como eu estava a dizer, lá está, as minhas primeiras férias depois de ter começado na maquilhagem foram no final do segundo ano, que foram com 21, já quase a fazer os 22. Portanto, ok, pegando um pouquinho antes, pegando em dezembro de 2019, eu estava na Kiko, pronto, e foi esta fase em que eu já estava a ter mais trabalho fora do que na Kiko, estava a trabalhar menos horas e a fazer mais dinheiro e cheguei àquela altura em que pensei, ok, tipo, está na altura de sair da Kiko para conseguir apostar mais na maquilhagem mesmo. Então, em dezembro de 2019, eu, inocentezinha da vida, saio da Kiko Vou-me despedir. e fico só por conta própria e estava tudo a correr bué bem. Tipo, janeiro, que é tipo um mês bué calmo, tive bué trabalho, fevereiro foi o carnaval, tive a bombar o carnaval todo, a trabalhar bué e não sei o quê, e março foi tipo... What the hell is going on? E agora? O que é que eu vou fazer agora? Só que eu pensei, bué, ok, eu estou a fazer a minha cena, isto vai passar, eu tentei não deixar a minha ansiedade falar mais alto, sendo que eu tinha acabado de sentir que finalmente estava curada da minha depressão, não é? Que novamente, que eu não tive acompanhamento nenhum, não tive medicação, então foi uma cena muito progressiva, eu sentir tipo, ok, consegui-me livrar daquilo e estou bem agora, estás a ver? E eu pensei, epá, eu não me posso deixar voltar a cair tanto psicologicamente, então agarrei-me bem ao trabalho. Pá, então o meu Covid foi trabalho. Eu, de manhã à noite, estava a criar conteúdo e foi aí que eu comecei a criar conteúdo. Exato, era isso que eu ia dizer. Foi aí que tu começaste a criar conteúdo. Comecei a criar conteúdo, pá, isto na altura, tipo, as pessoas eram bué queridas e agradeciam bué, tipo, os criadores de conteúdo, a dizer, tipo, obrigada por estarem aqui a entreter-nos e não sei o quê, mas, tipo, a verdade é que foi uma cena bué egoísta da minha parte, era, tipo, eu precisava de me entreter, a mim, porque eu se tivesse estado aqueles 2 meses, aqueles 2 reais meses que tivemos de confinamento mesmo, que hoje em dia olhamos para trás e tipo, foram só 2 meses. Mas na altura, tipo, relembrando, nós não sabíamos quando é que ia acabar. E eu acho que isso faz imensa diferença. Se eu tivesse estado aqueles 2 meses, tipo, a ver Netflix, epá, eu entrava em depressão novamente, estás a ver? Tipo, Sim. então eu agarrei-me bem a isso e eu estava a fazer na altura, tipo, Instagram, comecei no TikTok, estava a fazer YouTube também.
E eu no Instagram estava a fazer diretos todos os dias. Eu não sei, Uau. olha, amiga, Como? não sei, eu publicava todos os dias no Instagram, tipo 2 vezes por dia, publicações diferentes, publicava vídeo no YouTube, pá, tipo 2 ou 3 vezes por semana, fazia diretos, pá, eu basicamente estava mesmo só a fazer isto. Tanto Sim. que eu não, epá, isto é uma cena ridícula de se dizer, mas eu não folguei no confinamento. Eu não Yeah. tive um dia de descanso, porque eu precisava de estar entretida para não estar a pensar, porque a partir do momento em que eu deixasse a minha mente ir para meu Deus, estamos fechados em casa, não sabemos o que é que está a acontecer, não sabemos quando é que vamos sair daqui, se eu entrasse nessa espiral, eu bem rapidamente ia, pá, estar só em ataques de ansiedade. Então a minha estratégia foi tipo fingir que aquilo não Que não estava a estava a acontecer. acontecer e que era só uma oportunidade para eu estar a fazer maquilhagens artísticas, e foi isso que eu estive a fazer. Sim, epá, eu honestamente eu não posso muito queixar do primeiro confinamento, porque eu na altura já estava a trabalhar em casa, não com o meu emprego atual, mas pronto, com outra empresa, ia fazer outra coisa. Era aquele emprego, não sei se tu te lembras, que era bem interessante. perfeitamente. lembro-me Vou só perfeitamente. falar sobre isso porque era um trabalho super interessante, mas que toda a gente me vai odiar quando souber o que é que eu fazia. Mas enfim, faz parte, é um trabalho. Exato. Então, basicamente, o que eu fazia, eu trabalhava para uma empresa que era, como é que eu ia dizer, era moderadora de pirataria. Ou seja, eu basicamente tinha uma lista de sites ilegais onde eu tinha que reportar um filme X, por exemplo, tinha o filme do Pirata das Caraíbas, pronto. Eram filmes mais recentes, mas vamos supor. Então, eu tinha que, durante uma task de 30 minutos, porque era isso que o Netflix, por exemplo, pagava à empresa para o tempo, pagava à empresa para eu e para os meus colegas reportarmos as coisas. Sim, detectarem, reportarem. Exato, durante 30 minutos eu reportava os sites, através da lista que eles tinham, à empresa daquele filme, se tinha ou não naquele site, pronto. Yeah. E era o que eu fazia, e fazia em casa, pronto. Primeiro trabalhinho assim em casa. Era bué bom, porque, embora eu não tenha que falar com muita gente no meu trabalho atual, eu fui à formação nos primeiros 2 dias, nunca mais pus lá os pés. Não, por acaso, pá, esse trabalho foi na altura. Foi quando nós nos conhecemos, amiga. Pois foi com quando nós nos 21. conhecemos com 21. Yeah. Eu lembro-me bem na altura olhar e pensar, foi ganda trabalho. Tipo, imagina, Era é bué o que é, não é? fixe. Tipo, porque eu própria, pá, montes de vezes, tipo, imagina, eu às vezes pago Netflix, outras vezes não pago Netflix, Sim. tipo, mas eu bué da vezes vejo cenas só, tipo, em sites de streaming, estás a Amiga, ver? eu ia bué vezes buscar em alguns sites que eu sabia que eram bons, através, ou seja, queria ver um filme, mas não havia no Netflix ou assim. Eu ia buscar aos sites da lista, tipo, Da lista. da minha empresa. Então pronto, pá, era um trabalho fixe, mas pronto, eu já estava a trabalhar em casa, e na altura estava a trabalhar no projeto final do segundo ano, pronto, da faculdade, que já era um projeto mais interessante do que todos os que eu já tinha feito até ali, pronto, ou seja, tinha... Mais completo. Era mais complexo, tinha sido uma história que eu tinha escrito, portanto não era baseada em nada, foi uma história tipo do zero, e eu estava super excited para, pronto, eu e a minha equipa, porque ainda por cima a minha equipa, o meu grupo, eles podiam ter escolhido outra história qualquer, porque havia uma lista de histórias que foram selecionadas, a minha inclusive, e eles quiseram fazer a minha, então pronto, ou seja, ia ser bué giro. Entretanto, eu e o Rodrigo, o meu namorado, vimos a Portugal no Carnaval, porque mesmo eu lá gostava muito de vir cá passar os meus anos, porque muitas pessoas da minha família fazem anos em fevereiro, então, pronto, inclusive... Aproveitavas essa altura. Exato, a minha prima, que é como se fosse minha irmã, então, pronto, eu gostava de vir nessa altura. Ficámos cá no Carnaval, que ainda estava tudo bem. Mas vieste a Torres. Sim, eu passei que foi o meu primeiro Carnaval de Torres. Cute. Nós não nos conhecíamos ainda. Ainda não nos conhecíamos nessa altura do ano. Não, nessa altura... Sim. Sim, nessa altura do ano, exatamente. Nessa altura do ano. Nós conhecemos para aí tipo em verão. julho. Depois no verão. Entretanto, Junho, maybe. aniversários, o meu, o da minha prima, o da Maria Francisca, pronto, whatever, foi de montes... Porque boa gente da minha família faz anos em fevereiro. Então, de repente, o Rodrigo fica com pneumonia no Carnaval. Não sabes essa história?
ele teve pneumonia depois do Carnaval de 2020. Isso não era um Covidzão? Pois, imagina, ele já fez um exame qualquer e supostamente ele nunca teve Covid. Ok. Mas eu não sei quão fidedigno é esse exame para detectar, porque imagina, são várias estirpes diferentes, não é? Já tivemos não sei quantas estirpes diferentes. E não sei, é provável que pudesse ter sido Covid, mas foi dos primeiros casos em Portugal. Pá, estamos aqui a especular completamente. Groundbreaking. Mas foi muito, assim, foi estranho e não foi, porque, assim, quem nunca veio ao Carnaval de Torres Vedras sabe que, tipo, aqui ninguém tem frio. Toda a gente anda descascada, quer dizer, exceto eu. Completamente. Toda a gente anda descascada. Eu acho que isto é a níveis, amiga. Tipo, tu daqui a 2 ou 3 anos já estás descascada. Provavelmente já estou, mas eu já estou a chegar a essa fase. Eu sou, como vocês aqui presentes já repararam, sou bué friorenta, mas eu no Carnaval, tipo, fui tendo as fases e não sei o que e tal e coisa. E eu este ano já, tipo... Nós estamos todos a assar aqui dentro. Completamente estamos todos a assar aqui dentro e tu estás... Ai, estou cheio de frio. Pronto. Literalmente com arrepios. Não, mas então, pronto. Carnaval. Pronto, está calor dentro dos bares. Dentro dos bares. Está frio na rua. Na rua, Ele diz que sabe exatamente quando é que apanhou não pneumonia. sei como é que a malta não fica mais doente no Carnaval. Podes tipo, crer. Pronto, acho que é do álcool. para ele apanhar pneumonia, que é uma coisa, tipo, grave, né? Pronto, então ele teve pneumonia. O que é que aconteceu? Nós estendemos a nossa estadia em Portugal. Nós era suposto irmos, tipo, logo a seguir, tipo, dia 16 ou 17 de fevereiro. Não, mentira. Não, pois passámos cá os meus anos, era 27, é isso. Era suposto passarmos cá, tipo, pronto, os meus anos e ir logo, tipo, no dia a seguir ou assim. Ele estava com pneumonia e eu não quis ir sozinha, tipo, não fazia sentido. Então, adiámos a viagem e fomos na primeira ou na segunda semana de março. Imagina. Na segunda não deve ter sido, porque a partir de dia, pá, aí 10 de março, fechou tudo. Pronto, então foi na primeira. Fomos na primeira e imagina, eu acho que 9 foi uma sexta, acho eu, e no sábado, no dia 10, estava tudo fechado. Nós fomos para lá de avião já de máscara, mas ainda não era obrigatório a máscara, mas fomos de máscara. Já só havia falar da cena. No dia a seguir, nós fomos numa sexta, no sábado eu fui às compras, porque obviamente chegámos de viagem, não tínhamos absolutamente nada em casa. Não havia nada nas prateleiras. Foi assustador. Tipo, foi mesmo assustador. Cena do papel higiênico. Ai, o papel higiênico. Também tenho história de papel higiênico. Que foi, nós estávamos a tentar ver um papel higiênico, porque não literalmente, quando nós viemos embora, acabámos o último rolo ou uma cena assim. Então, não tínhamos papel higiênico. E precisávamos mesmo. Como é que limpávamos o cu, então? Tipo, tipo, sendo muito honesta, como é que se limpa sem ser assim? Então, pronto. Tipo, fomos ao corredor do papel higiênico, não havia nada, nem guardanapos, nem lenços de papel, nem toalhitas, nem nada. Isso foi bué à toa. E de repente veio um homenzinho de lá do... Acho que na altura eu acho que há malta que hoje em dia ainda tem papel higiênico em casa dessa altura. Sim. Mas nós, pronto, ou seja, vem de repente um homenzinho com um carrinho, um homenzinho que trabalhava no Waitrose, que é tipo um Lidl, uma coisa do género, um supermercado. Veio o homenzinho com uma caixa lá de dentro, cheio de papel higiênico, e o Rodrigo vai ter com ele e diz: ai, olha, desculpe, não se importa que nós fiquemos com um? E ele: não, tire, vá, do género, tipo, já ia acabar de qualquer das maneiras. Então nós tirámos e fomos, pronto, comprámos. Imagina, na altura eu sou um bocado panicada com essas coisas, por cima com o desconhecido, então ainda pensei o que toda a gente pensou: vou comprar tudo o que eu puder comprar. Mas depois foi do género, tipo, não vale a pena, tipo, para quê? Eu vou comprar, posso comprar, em vez de comprar um pacote de massa, compro 2, ou em vez de comprar 2 latas de atum, compro 4, uma coisa assim. Mas pronto, tentei fazer as minhas compras conscientes, fomos para casa, eu, como no episódio anterior já disse, vivia com 10 pessoas, portanto, nós todos fazíamos reuniões, todos, para ver o que é que estava a acontecer e o que é que devíamos de fazer todos em conjunto para fazer com que tudo fosse melhor. E tinha pessoas a dizer: então e se mandássemos vir feijão enlatado da Amazon? E tipo cenas do género. Bué dramático. Mas no geral o meu confinamento foi bué tranquilo. Porquê? Porque eu já trabalhava em casa e... Pronto, foi triste aquela parte do projeto, porque depois foi cancelado, não é? Sad. Eu era a produtora, eu escrevi, mas depois o meu papel no grupo era projeto, produção. Então o que nós fizemos foi, tipo, fazer um fake portfólio, tipo, como se tivéssemos feito a produção, ou a direção, a realização.
Pronto, isto às vezes os nomes... Directing, Yeah. Então pronto, ou seja, foi isso. E isso foi a parte chata. Mas literalmente, olha, eu vivia numa casa com os meus amigos, que também estavam todos em casa. Ok. Tinha um jardim, tipo um quintal. Ok. Eu não sabia que tinhas quintal. Tínhamos um quintal. Eu tinha quintal, também foi uma cena bem boa. Tínhamos barbecue. E ainda podíamos ir andar. Nós tínhamos um parque mesmo à frente da nossa casa. E era permitido tu ires andar, fazer exercício, apanhar ar, pronto. E nós íamos, tipo, fazer exercício, pronto. Lá está, na altura... Era tipo um joggingzinho só para apanhar ar. Então, ir andar, mas de tipo de calças de fato de treino e assim para parecer mais coisa. Para mim foi tipo o primeiro confinamento. Por acaso not bad. Olha, eu acho que então foi as duas temos isto em comum, que é tipo não passámos mal psicologicamente não. Já o segundo, pronto. O segundo foi 2021. Mas foi também para aí tipo janeiro. Janeiro de 2021. Ainda tínhamos 21. Quer dizer, tu já tinhas 22, eu ainda tinha 21. Foi não me lembro. Não te lembras? Sabes que é porque depois fica bué turvo, estás a ver? Tipo, começou a ficar bué da turvo ali entre 2020 e 2022. Enfim. Para mim mas eu em 2021 já sei. Eu fui para a França, amiga. Fui fazer a formação de efeitos especiais. Pois foi, lembro-me bem Mas disso. pronto, 22 é o próximo episódio. Não sejam cuscuz. Sim. Mas pronto. O confinamento para mim também foi a cena muito assustadora de ficar sem rendimentos pela primeira vez desde os meus 18 anos. Ficar sem rendimentos foi muito, muito, muito estranho. Eu vivia na casa da minha mãe ainda, portanto eu era dependente. Anyways, ponto final, não é? Mas eu tinha rendimentos e eu ali tipo fiquei sem dinheiro a entrar-me na conta durante aqueles meses. É assim, para mim foi... Pronto, eu continuava a trabalhar, mesmo quando vim cá no Carnaval antes do Covid, vim a trabalhar, pronto, tirei alguns dias de férias, mas podia trabalhar de qualquer lado. Depois no Covid trabalhei. Entretanto, chega ao verão e nós pensamos assim, nós já estávamos todos fartos uns dos outros lá em casa, como é óbvio, né? Porque por muito que seja muito giro fazer movie nights todos os dias e... tipo, não teres nada para fazer depois. Até eu já estava a jogar PlayStation com o meu irmão. Eu odeio jogar, imagina. Sim, tipo, ou seja, pronto, já estávamos todos fartos uns dos outros. Uns começaram a querer vir para Portugal, tipo, passar uns dias, porque pronto, podias viajar, acho eu. Ali até certo, no verão já podias viajar. Foi a partir de junho, Exato. Junho, julho já permitir. Acho que junho. Então, eu e o Rodrigo viemos para Portugal no dia 1 de junho de 2020, exatamente. Mas viemos tipo, ok, vamos passar o verão a Portugal. Tipo, o que é que nós estamos aqui a fazer também? Tu podes trabalhar de qualquer lado. O Rodrigo tinha-se despedido, tal como tu. Aliás, ele despediu-se antes do carnaval. Não, durante o carnaval. Por causa, o chefe dele tipo, fez um drama qualquer por ele ter pneumonia. Pronto, também já não me lembro muito bem dessa história. Então ele, tendo feito o que tem, disse, ok, então tchau. E despediu-se. Iconic. Uma semana depois, uma semana depois, estávamos todos fechados em casa com Covid. Com Covid, não, pronto, com o Covid no mundo, não é? Então nós pensámos, vamos para Portugal, tipo, vamos passar lá o verão. Olha, ele tinha carta, eu ainda não tinha na altura, né? Ao menos lá, temos carro, podemos, tipo, apanhar ar, podemos ir à praia. E temos sol, né? Tipo, o verão em Portugal é Exato. Uma cena. Então, e aqui já não havia tanto Covid, porque os verões do Covid foram sempre mais tranquilos. Pronto. Então decidimos vir. Só que depois decidimos ficar. Porquê? Porque vieram para Torres logo. Viemos para Torres logo, porque era o que fazia sentido. Imagina, nós íamos ter que trocar de casa de qualquer das formas, porque o nosso senhorio ia vender a casa onde nós estávamos. Então, e o que vinha de novo não nos queria lá. Pronto. Então, nós íamos ter, eu e os meus amigos, colegas de casa, etc., tínhamos que procurar outra casa. Eu ia ter que escolher uma casa a partir de Portugal, né? Porque tinha que estar aqui a escolher não sei o quê. Escolher uma casa para 10 pessoas, às vezes já é difícil para dividir por 3 ou por 4, quanto mais por 10, né? Yeah. Portanto, era muita gente. E foi que eu falei, pronto, nós falámos na altura, olha, eles deram uma oportunidade de fazer o terceiro ano através do Zoom. Portanto, eu estava em Portugal a trabalhar para a Inglaterra, né, ainda, pronto, a fazer aquele trabalho que eu expliquei há bocado, e literalmente não estamos a pagar renda. O Rodrigo não tinha trabalho, pronto. Só que em outubro despedem-me.
Então, Mas é isso, é tipo, acho que esta fase do Covid em bué aspectos, isso pode não ter sido diretamente relacionado, não me recordo, diz-me tu, mas houve bué esta cena de tudo era bué imprevisível. era bué, imagina, ainda por Não cima, dava tipo, para fazer planos. não me despediram por alguma coisa que eu tenha feito de mal. Despediram-me porque eles queriam fazer a reestruturação de empresa e, tipo, pronto, queriam-se... Aliás, eles despediram-me primeiramente e depois, só depois é que me disseram, podes continuar a fazer umas horinhas se quiseres, aqui e ali, só não é tão certo, pronto. E eu depois falei com o Rodrigo e disse, tipo, eu não me importo também, pronto. Só que ele disse, é o teu último ano de faculdade, podes fazer a partir de casa, foca-te nisso, não, também não é por mais 200, 300, 400 euros, pronto. Estávamos a viver em casa dos pais dele, então... Pronto, foi esse ano que eu tive, tipo, de pausa de trabalho, que foi de 2020, de outubro de 2020 a outubro de 2021. Yeah. Então também tiveste uma fase sem rendimentos nesse ano. Sem Tivemos as rendimentos. duas, amiga. Mas eu depois do primeiro confinamento, assim que volto, portanto, aí maio, junho, assim que as coisas voltaram devagarinho a abrir, eu fui parar ao mundo dos audiovisuais, tipo em Lisboa. Então comecei a fazer videoclipes, publicidades, campanhas e assim. E então, nos outros confinamentos, mesmo quando estava tudo fechado, tipo dezembro, janeiro, sabes quando não dava para mudar de concelho e não sei o quê? Ai, que chato, isso parece outra vida atrás. Eu como estava a trabalhar em produção, ao fim e ao cabo tive sempre trabalho depois, então foi só mesmo o primeiro confinamento em que eu não tive trabalho. Pois, eu tive trabalho durante o confinamento, durante o verão, e depois, de repente, bate o outono e fico sem trabalho. Literalmente começam as aulas, eu fico sem trabalho. Mas pronto, na altura, imagina, não foi um drama no sentido em que, olha, por um lado ainda bem que escolhemos não voltar para a Inglaterra já. Porque primeiro nunca foi uma decisão, ou seja, porque nós decidimos ficar em Portugal, entretanto, não é? Mas não era a princípio tipo a longo prazo, era, ok, então mas depois em janeiro voltamos. Janeiro de 2021. Yeah. Só que depois, em janeiro de 2021, foi o segundo confinamento. E na altura Yeah. nós já pensámos, tipo, não faz sentido irmos para lá. Para 4 meses. Não. E eu também, imagina, eu quando me mudei para a Inglaterra, foi para fugir também um bocado de uma situação familiar não agradável. Sim, já tinhas vivido a tua cena, ou seja, já não estavas com aquele FOMO de tipo não viver a cena. Já tinha amigos que queriam ir para outra cidade em Inglaterra, já tinha outros que queriam ir para outro país, outros queriam voltar para Portugal. E eu sempre soube que eu adorei a minha experiência em Inglaterra, mas eu sempre soube que aquilo não era o país que eu queria viver. Há pessoas que eu conheço que ainda lá estão e que adoram e que gostam de lá estar, e eu sempre soube que não era aquilo que eu queria, tipo... Para sempre. Para sempre, pronto. Não era aquele país que eu dissesse, eu vejo-me aqui tipo com 40 anos. E eu queria voltar sempre para Portugal, só que não achei que fosse tão cedo. Então, Pois, yeah. isso apanhou-me um bocadinho desprevenida. Depois, lá está, no início foi do género, oh my god, não tenho que trabalhar pela primeira vez desde há tipo 3 anos atrás. Mas depois foi, oh wow, se eu não trabalhar não ganho dinheiro. Hi, olá mundo. Exato, e estava literalmente a depender dos pais do meu namorado, que pronto, que nisso também foram impecáveis, né? Porque pronto, não é toda a gente. Claro. Pronto, o meu pai também me continuava a mandar uma ajuda de vez em quando e pronto, também tinha outros... Ou seja, iam-me dando uns dinheirinhos de vez em quando, mas não tinha rendimentos. E isso de deixar de ser independente foi tipo uma facada no pâncreas. Tu eras e deixaste de ser. É isso, é que eu era e de repente deixei de ser. Não era independente no... Vou ali beber café, não vais, porque aí obviamente que ninguém me dizia nada, não é? Eu nessa altura ainda era dependente, porque eu nunca saí de casa da minha mãe, pronto, até o ano passado, não é? Então eu ainda era dependente, deixei de ter rendimentos, mas ou seja, eu tinha os meus rendimentos, mas não tinha contas para pagar, né? Exato. Pronto, então lá está, ou seja, deixar de repente de tu és independente desde os 18 anos que eu ganhava o meu dinheiro, mesmo que eu vivesse, porque vivi com os meus tios e a minha tia que orientava tudo em casa, basicamente, e depois de repente vou viver sozinha mesmo, mas também tenho o suporte de outras pessoas, mas pronto, independentemente, sou independente, né, financeiramente, e de repente, não sou, tipo, não tenho dinheiro, não tenho nada a entrar, não posso comprar aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que eu preciso. Foi crítico, foi crítico. Pronto. Olha, eu também, o Covid, o primeiro confinamento, só para também se calhar fechar aqui este tema, também para mim foi bué
o momento do meu primeiro estúdio, cá de Torres, que ainda é o meu estúdio cá em Torres, porque eu inaugurei um bocado à pressa o meu estúdio em Torres no Carnaval, porque precisava de um espaço para receber clientes, porque de um ano para o outro, pá, arranjei imensas clientes mesmo, tipo, a minha carteira de clientes, tipo, bombou completamente, e então eu desencantei aquele cantinho, assim, em anexo da casa da minha mãe, e inaugurei, entre aspas, novamente, no Carnaval. E então, no Covid, tipo, no confinamento, que foi 2-3 semanas depois, o que aconteceu foi, eu passei o meu Covid inteiro Fechada no meu estúdio, tipo, nunca passei, tipo, tanto tempo no meu estúdio, eu de manhã à noite estava no estúdio. Pai, foi bem bom, gosto bem daquele espacinho, ainda hoje, tipo, é um estúdio minúsculo, tipo, não sei se as pessoas têm noção, mas olha, é mais ou menos aqui da dimensão desta sala, que é tipo, é 4x4, é mesmo pequeno, mas, é pá, dá um jeito, gosto mesmo daquele espacinho. E também espacinho. foi o primeiro, né, tipo, tem sempre aquele Foi lugar... bem uma conquista. Exato. Mas pronto, mas lá está, ao menos aquilo que eu sinto foi, os 21, pá, foi outra vez um ano com imensas mudanças, um bocadinho não relacionadas com aquilo que nós queríamos, ou seja, não mudávamos porque quisemos mudar de país ou quisemos mudar de carreira. Foi um bocado sem querer. Fomos foi um obrigados, fomos obrigadas, neste caso, a fazê-lo, mas ao mesmo tempo, tipo, sinto que também, por muito que tenha sido mau não ter rendimentos nessa altura, pronto, e não ser independente. É assim, sendo honesta, foquei-me assim tão mais na faculdade. Não, isso. porque olha lá, nós nessa altura foi quando nos conhecemos. Yeah. And I'm sorry, mas tipo, nós passávamos a vida... Olha, eu estava com uma carga de trabalho na altura bué reduzida, porque lá está, já não tinha o meu emprego, ainda me estava tipo a focar na maquilhagem, mas vivia na casa da minha mãe, então também não tinha a necessidade de voltar a ir à procura de outro emprego. Tipo, eu efetivamente, como não tinha contas para pagar, preferia ter menos dinheiro, mas conseguir investir tempo no meu trabalho. Mas tipo, nós passávamos a vida tipo, a ir à praia, a ir ao café, a ir passear. Sim, então, nesse momento eu acho que tipo, nessa acho altura... que nisso o Covid foi bom, obrigou as pessoas a pararem um bocadinho. Foi a desbunda total, imagina, eu literalmente fazia os trabalhos da escola e depois era, não quero ir ao café, não quero ir a Santa, não querem ir dar uma voltinha, fazer qualquer coisinha, ao Mirador. Tipo, eu ia ao café tipo, depois de almoço. Era bué vida de adolescente outra vez um bocado. A mim por acaso também foi, e lá está também. Olha, foi aí que eu tirei as minhas primeiras férias. Aí é bem, mas essa altura aí tem tipo, acho que já é tipo moving on para o próximo tema, porque tem muito para unpack, muito para, eu agora ia dizer muito para desembalar. Mas eu amei a expressão, vou começar a usar. Portanto, tinha muito para desembalar, que eu acabei um relacionamento nessa altura em, já não sei se foi em junho ou em julho, mas eu namorava também já não sei se eram 3 ou 4 anos. Epá, estou muito confusa, desculpem. Mas pronto, tem um relacionamento tipo longo e sério, que foi, eu comecei a namorar com 18 anos e portanto acabei com 21. E foi, lá está, e foi aí nessa fase, foi aí nessa fase de pós-Covid, pá, por várias razões. Primeiro que tudo, era um relacionamento que acho que mutuamente tóxico, pá, pronto, porque também acho um bocado injusto dizer que é só num sentido, não é? Porque no final do dia nunca é, quer dizer, pode ser só num sentido. Corrigindo. Sim. Mas não, aqui era muito mútuo, aquele relacionamento era mau para os dois. E depois, tipo, nós não estávamos na mesma página, então houve mesmo tipo essa necessidade de corte, lá está, um bocado como a cena tipo, que aconteceu, sei lá, tipo com a faculdade ou com certas amizades, que foi, tipo, não estamos na mesma página, tipo, eu estou aqui a lutar pela minha cena, a fazer, tipo, a construir o meu projeto e não sei o quê, e na altura, tipo, estava com uma pessoa que não fazia nada da vida mesmo, então era bem difícil para mim estar ao lado daquela pessoa. Sim. Então, enfim, tipo, juntando os fatores todos, no final de contas, isso aconteceu nessa altura pós-Covid, entre aspas, tipo, nesse verão pós-confinamento, acabei esse relacionamento. E foi quando nós nos conhecemos, porque também foi quando eu senti esta necessidade de ir conhecer pessoas novas
e de ir fazer amigas, sabes? Tipo, Yeah. eu já era amiga da Mara. A Mara já era tipo a minha melhor amiga na altura. Tipo, a Mara e a Maria, aliás, já eram as duas. A Maria chegou depois, mas pronto. A Maria, que eu por acaso hoje estou a usar. Olha, Sim, estou a era usar isso que eu tipo ia Najla Sweat, Najla lenço. Lenço. Portanto, estou muito a representar aqui a marca da minha amiga, que faz isto tudo à mão. Tipo, sozinha. Vão comprar. Enfim, é incrível. Mas, olha, voltando, enfim, comecei a sentir mesmo essa necessidade de, ok, porque eu tinha aquela relação que eu tinha era muito codependente, sabes? Tipo, nós estávamos muito sempre os dois, só os dois, e eu acabava por não passar tanto tempo mesmo com as minhas amigas da altura, então comecei a passar mais tempo com elas e a sentir esta necessidade de ir conhecendo mais pessoas, e então foi isso que aconteceu, foi aí que nós nos conhecemos. Nós não ficámos logo amigas, não? Tipo, amigas. Nós Sim. acho que sempre gostámos uma da outra, tipo, nós nunca tivemos aquela cena de, no início não gostei de ti. Não. E agora tu dizes-me, não, mas eu não gostei de ti. Não, calma. Mas não, era neste episódio que nós íamos contar como é que nos conhecemos. Era neste, era no Amiga, próximo? foi neste que nos conhecemos, portanto Então, diria que sim. Imagina, para contexto, então vamos contar como é que nos conhecemos para... Pronto. Nós conhecemos no, como é que se chama? No Castro do Zambojal. Zambojal. Sim, nós pedimos... Que random, que é tipo Sim. uma ruína que existe em Torres Vedras. É aqui um patrimóniozinho qualquer cá aqui em Torres Vedras. Um patrimóniozinho qualquer, desculpa senhora barreirense, I'm sorry. mas é uma ruína com não sei quantos mil anos, portanto respeito. I'm sorry. Pronto, é uma ruína muito importante em Torres Vedras. Muito importante em Torres Vedras. Ok, podemos ter calma, também não é assim tão importante. Pronto, então foi aí nesse monte, porque aquilo é literalmente um monte. É um monte com pedras. É um monte com pedras, basicamente. E então nós íamos passear com os nossos amigos, Passear. né? Tu com a Mara. For some reason, eram mais que as mães. Sim, Por eram alguma bué de razão, pessoas. eram 15 pessoas, eu fiquei bem confusa. Agora, porque é que 15 pessoas foram passear para o Castro do Zambojal? Não faço ideia. Eram tipo 3 carros. Era tipo Covid on crack, tipo não... Era, nós só queríamos ir para algum sítio. A malta estava bem a querer, tipo, estar juntas e fazer coisas. E eu, bué. ou seja, eu tinha mudado para cá também há pouco tempo e tinha poucos amigos mesmo, ou seja, tinha já muitos conhecidos e já ia beber 15 café pessoas, claramente. café com este e com aquele e com aquela e com a outra, mas pronto. E entretanto, eu lembro-me bem que eu ia no carro com o meu namorado e mais 45 macacos atrás e de repente abre a porta e estás tu com o teu cabelo vermelho da altura, tinhas o cabelo vermelho encostado ao carro a falar com a Mara, não sei o quê, mas já fora do carro. E eu olho para ti e eu penso assim, mas onde é que eu já vi esta cara? Eu já vi esta cara em algum já lado. sei. Mas, tipo, o meu cérebro não estava a, tipo, pronto, o Tico e o Teco não estavam a fazer fusão. E, de repente, eu lembrei-me que, literalmente, para aí, uma semana Amiga, antes... isto foi em junho e isso que tu vais dizer agora foi em junho. Portanto, foi mesmo tipo... Foi umas foi, tipo, semanas. uma semana, 2 semanas antes. Eu ainda estava... Eu lembro-me que ainda estava em Inglaterra. E alguém partilhou um vídeo teu a falar sobre o caso do Dyson. Yeah. Pronto. E eu vi, aquilo era tipo, ainda vi um vídeo um bocado longo, mas eu vi tipo até ao fim, não sei o quê, pronto, repartilhei. Aliás, tipo, se eu for aos meus arquivos ainda está lá. Porque esse vídeo foi... Eu gravei aquilo... Imagina, eu ia usar esta expressão, mas que tem um bocado uma conotação pejorativa e não era muito esse o objetivo, mas tipo, esse vídeo foi um bocado por descargo de consciência, entre muitas aspas, no sentido de eu presenciei essa situação do Dyson ao lado da Maria desde o início, mais ou menos, desde o início, dizendo desde que eu conheci a Maria, porque quando eu conheci a Maria já estava nessa situação com ele. E então, eu senti essa necessidade, porque foi na altura dos eventos lá na América do George Floyd e das manifestações e não sei o quê. Pois foi. E eu estava revoltadíssima da vida por se estarem a fazer manifestações e não sei o quê por causa de uma coisa que estava a acontecer na América, quando cá em Portugal tu tens um Dyson preso há anos por um crime que não cometeu. Exato. Então eu gravei esse vídeo um bocado naquela de, a minha plataformazinha, tipo, os meus, na altura eram tipo 10 mil seguidores, mas olha, vou fazer porque é o que é a plataforma que eu tenho e vou usá-la. Mas no final de contas, esse vídeo é tipo, até hoje, dos meus vídeos com mais visualizações, tipo, e
pá, permitiu, tipo, dar voz ao caso do Dayson, mas mais do que o próprio vídeo em si ter ganho essa tração, eu sinto que o bom também foi ter ido buscar, tipo, pessoas com vozes maiores que a minha, não é? Tipo, pessoas com mais alcance, canais de televisão, foram feitas algumas reportagens e assim. Pronto, enfim, infelizmente estamos em 2023, faz quase 3 anos e essa situação está na mesma. O que é ridículo. Portanto, pá, é muito triste mesmo, mas acho que é importante continuar a falar sobre o assunto porque realmente o problema está lá e é o mesmo. E eu não, lá está, não me consigo esquecer disso porque quando depois olhei para ti, vi-te lá e fiquei assim, epá, eu conheço esta cara de algum lado. Então fui ao meu telemóvel porque não tinha sido assim há tantos dias. Tipo, comparar. A Mara tem uma amiga influencer. E então pronto, imagina, depois foi, não sei se foi nesse dia que nós fomos jantar ao sushi ou foi no outro dia, tipo a seguir. Bué depois, acho eu. Foi? Foi bué depois. Porque olha lá, isso foi a primeira vez que nós estivemos juntas. Depois disso, tipo, quase um mês depois, amiga, vê lá, a tua timeline está toda baralhada. Quase um mês depois, eu fui de férias com a Mara. Ok. E, pai, 3 semanas depois disso, é que tipo, eu e o Pedro começámos a ter uma cena. Porque o meu Mas namorado... no jantar vocês ainda não se conheciam. Conheceram-se no jantar ou não? Não, de todo, amiga. Nós nesse jantar já tínhamos ido de férias juntos, inclusive. Mas nesse jantar já havia, tipo, já estávamos tipo a falar, tipo, já havia uma cena e ele tipo pagou-me jantar na altura porque perdeu uma aposta. Porque perdeu uma aposta. Enfim, mas sabes porquê que eu digo isto? Porque naquela coisa estávamos a dizer gostámos logo tipo uma da outra à primeira. Foi no sentido de eu gostei bué de ti da primeira vez que estive contigo, depois da segunda vez que foi dessa vez do sushi. Não, calma, não foi tipo, não foi tipo esta pessoa é detestável. Mas imagina, tu estavas num dia bué complicado porque eu acho que era o teu ex-namorado que estava-te só a ligar. Eu estava a passar mal, eu estava a tentar jantar e a receber imensas chamadas. E eu estava sentada à tua frente. E imagina, tu estavas ao pé da Mara, que era uma pessoa que obviamente estava dentro do assunto. Eu fazia puto, estás a ver? Tipo zero, não sabia o que era. Então imagina, vocês estavam tipo a falar bué em código. E eu estava, ou seja, nós depois falámos depois. Amiga, eu estou a perceber bué bem and I'm so sorry. No, it's okay. Estou a perceber bué bem, tipo, deves ter sentido bué excluída. Não. E não era objetivo, obviamente, não é? Imagina, não me senti excluída que vocês me tivessem a excluir. Foi do género, ok, tipo, está a acontecer alguma coisa e eu não estou a perceber o que é. Mas ao mesmo tempo é essa cena, porque por um lado, epá, é bué mal estar a excluir, literalmente, porque é o que é, não é? Tipo, eu no teu lugar ia me sentir excluída, por isso eu percebo e peço desculpa. Mas a minha cena mais foi, pá, eu não vou estar a ser tipo a desmancha prazeres aqui do grupo e estar a chatear toda a gente com as minhas histórias e os meus dramas porque me estão a chatear, porque me estão a ligar. Quando o que eu queria mais era que me deixassem em paz e aproveitar o jantar. Mas porque lá está. Também não aproveitei lá muito o jantar no final do dia, tipo... Nós, pronto, na altura também só nos tínhamos visto tipo uma vez ou duas, pronto. Da primeira vez foi bem tipo, ela é bem simpática, não sei o quê. E depois da segunda vez foi do género... Eu lembro-me de ir no carro com o Rodrigo e nós estávamos a falar, tipo, porque também não conhecíamos ainda bem a Mara, nem nada disso, estávamos a falar das pessoas e de nós dizermos, tipo, sim, ela é bem simpática. E depois eu disse, ela é bem simpática, mas pá, tipo, ela e a Mara tiveram o jantar todo, tipo, a falar bué à toa que eu não estava a perceber nada. E, tipo, provavelmente as pessoas também estavam ao pé de mim, mas lá está, tipo, e eu pensei, se calhar outras pessoas sabem e eu é que sou a única que não sabe. Não, porque imagina... Tanto na altura e hoje em dia ainda digo o mesmo, tipo, não conhecia basicamente as pessoas que... Claro, obviamente que lá tipo, agora eu sei que não foi de todo de Pedro. Propósito. Sim, o Pedro, não conheço o Pedro. Porque, pá, assim, também posso dar um bocadinho de ti aqui, porque lá está, eu conheci o Pedro, que é o meu namorado atual ainda, por ser o melhor amigo da minha melhor amiga, basicamente. Ele era, tipo, um dos melhores amigos da Mara. Só que eu era muito, lá está, eu não era muito da cena dos grupos, então era muito amiga da Mara, mas estava com a Mara quando a Mara não estava com os outros amigos. Estava só sozinha. Então nós só nos conhecemos-nos nessa altura e tipo, houve um dia qualquer que a malta tipo, organizou um dia qualquer de praia e tipo, enfim, mas não havia tipo absolutamente nada entre nós, obviamente. Depois fomos de férias, still tipo absolutely nothing. Mas depois das férias, passado tipo, sei lá, 2 ou 3 semanas, fizemos uma festa qualquer e assim. Lembro-me bem, eu fui a essa festa.
Yeah, e foi aí que, enfim, a E coisa isso deu. também leva a outro tema que nós queríamos falar neste episódio, porque namorar com 18 Oh my God. versus namorar com 21, Uhum. Oh my God, ok. não é? You go. Oh my God, yeah, tipo, eu é tipo, pronta para... Epá, olha, uma coisa que mudou de 18 para 21, lá está, acho que pega bué com a cena também dos primeiro emprego, segundo emprego, boundaries. Saber melhor o que é que eu quero e o que é que eu não quero. Pá, namorar com 18 é olhar para um rapaz, no meu caso, que sou heterossexual, olhar para um rapaz, tipo, é giro, é engraçado, tipo, manda umas piadinhas e tal, e está fixe, estás a ver? Tipo, E é o que é? enfim, e foi o meu caso, e o meu relacionamento antes desse era isso, e enfim, foi o que foi, e no fundo eu sou bué grata por tudo o que aconteceu até agora, porque eu acho que faz parte, não é? Claro. Tipo, e é o que faz com que eu seja quem eu sou hoje em dia, mas eu ia dizer agora, mas não, eu já nesse segundo relacionamento de maior de idade, portanto de 18 para 21, de repente tinha critérios, não é? Tipo, imagina, eu com 18 anos, dos 18 aos 21, eu namorei com alguém que queria ter filhos. Eu não quero ter filhos. Mas isso é um assunto para mais tarde. Tipo, não faz sentido. Não Claro, fazia não fazia sentido. sentido, no geral, sim. Tipo, aqui, pondo as coisas em pratos limpos, não é? Eu tinha 18 anos, namorava com uma pessoa que queria ter filhos, eu não queria ter filhos, isto não faz sentido. Ponto final. Logo- tipo, logo aí, isto tem de ser um critério, isto não pode, tipo, passar através da cena, não é? Tipo, Claro. então, eu, quando terminei esse relacionamento, já sabia que esse, por exemplo, era um dos critérios. Pá, é um critério, tipo, enorme para mim neste Claro. momento. E quando eu conheci o Pedro, nós tivemos essa... Tipo, eu e o Pedro tivemos essa conversa, tipo, demasiado cedo. Tipo, estupidamente cedo. Porque eu também... Enfim, acho que também... Não vou desenvolver muito esse tópico, porque nós temos um episódio especial em que vamos falar mais desse tópico. Somos mas, tão especiais. resumindo e concluindo, pá, desenvolvi esse critério e outros, não é? De o que é que eu quero e o que é que eu não quero num relacionamento. Uma cena que eu me apercebi que procurava, tipo, num homem, tipo, num relacionamento, era... pronto, o meu relacionamento anterior e os meus relacionamentos anteriores eram pessoas que tinham muito aquela cena do grupo dos rapazes e que não tinham amigas mulheres. E eu, hoje em dia, sinto, tipo, que se tu não consegues, enquanto homem, ter amigas mulheres, Isso é um bocado estranho. something's wrong. Tipo, tu não consegues ter uma relação platónica com uma mulher, tipo, de amizade genuína, preocupação, carinho, mas não amorosa e não sexual. Então isso foi, olha, isso Red foi uma flag. cena que me tranquilizou com o Pedro por eu o conhecer já no contexto de ser amigo da minha amiga, não é? Exato. Tipo, amigo da amiga é uma cena que dá confiança e pá, enfim, até à data tem provado ser bom. No meu caso, o meu namorado atual, que na altura dos meus 21 era o meu namorado recente, era também Same. o meu ex-namorado. Oh my God, Bia. Pois é. Porque eu e o meu namorado atual namorámos quando tínhamos 18 anos, 18, 19. Não foi nenhum daqueles tóxicos que eu Não foi, referi. foi tipo, os teus 18 foram 18, 19 intensos, amiga. foi, pronto. Se bem que, pronto, imagina, na altura eu também era um bocado tóxica e ele também era um bocado tóxico. Nós já conversámos sobre isto, portanto, se estás a ouvir isto, não é nada que eu não tenha dito já. Não, pá, acho que olha, nada do que está a ser dito aqui sobre ninguém são coisas, não há nada, é tipo, não tem nada. Exatamente. Ai, está a ser difícil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nada não foi falado com as pessoas em Sim, questão. claro. Então pronto, ou seja, eu tinha namorado com o meu namorado atual tipo 1 mês e tal. As minhas relações também não eram assim nada longas, não era como tu. Ao menos eu era rápida a perceber. Epá, eu tenho problemas. Eu tenho claramente Eu também problemas. tinha, mas eram tipo, outros. Attachment issues, estás a ver? Tipo, literalmente. Então pronto, ou seja, nós namorámos, éramos muito... Aquilo que eu... Quando as pessoas me perguntam, tipo, o que é que aconteceu... Pronto, sem entrar muito em pormenor, obviamente, éramos os dois, tipo, bué novinhos, estás a ver? E também vínhamos de... Epá, eu tinha bué trauma, ele também tinha acabado uma relação bué recentemente, então eu sinto que foi... O timing foi mau. Yeah, O foi timing bué. foi mau. Entretanto, nós fomos para a Inglaterra, cada um no seu canto, eu vivia com os meus amigos e ele vivia sozinho num dos apartment complexes da universidade. Da universidade. Dorms, é isso, Sim. pronto.
E entretanto, pronto, ou seja, deixámos de falar, depois voltámos a falar, depois, pronto, não correu bem o voltar a falar, depois ele arranjou outra namorada, que era minha amiga, por sinal, já. Era? Era, já não é. Já não é. E depois, pronto, também acabaram e nós chateámos-nos outra vez. Ou seja, foi ali tipo tumultuoso. Bué tumultuoso durante algum sim. tempo, já. E entretanto, tipo, nós, passado uns meses, já com 20, voltámos a falar, assim, tipo, pronto, devagarinho, sem, tipo, intenções de voltar a namorar. Pelo menos, olha, sou sincera, da minha parte, eu estava, tipo... Nem aí. Tipo, I don't care. Mas pronto, uma coisa levou à outra, foi-se dando, pronto, voltámos a ter uma relação mais do que amigos e pronto. Ou seja, nós começámos a namorar em setembro de 2019, 11 de setembro de 2019, Olha que lindo. que é para ele nunca se esquecer, né? Olha. Porque é uma data, tipo, marcante, né? Eu acho que ele fez de propósito. Amiga, nós começámos a namorar a 13 de setembro Então somos... É de quase... 2020. Pois, do ano a seguir, já. Então pronto, nós começámos a namorar, oficialmente, mas ok, isto é bem estranho, porque nós começámos a namorar em setembro, mas o Rodrigo foi viver comigo para a minha casa em Inglaterra em junho de 2019. Ou seja, naquela... Mas na fase do on and off ou Não, na fase no de... andanço, já. Nós não Porque tínhamos... a cena é essa, é que bué vezes, lá está, sem expectativa, é que a coisa se dá. Exato, pronto, então olha, a coisa deu-se e até agora está a resultar, faz este ano 4 anos, né? Sem setembro, mas pronto, imagina, completamente diferente, mesmo, ou seja, os meus standards com 18, 19, que foi quando eu tive 3 relações, uma com Mesmo ele, uma delas sendo com ele, exato, os meus standards foi tipo, ok, tipo, we can try, mas isto e isto e isto não vai acontecer. E pronto, imagina, no início foi complicado à mesma, porque quando tens historial com uma pessoa... é que inícios de relação já são complicados em si, não é? Tipo, porque as pessoas têm os seus traumas e as suas cenas. Mas eu acho que, tipo, trabalhar com cenas que tu já tens com aquela pessoa é ainda mais difícil. Sim. Principalmente quando, tipo, é tão no início que se calhar até podias bem facilmente pensar, epá, porra, não vale a pena. Feliz, já. Desculpa lá, mas deixa-me cá começar numa página nova, em branco, Yeah. e não estar aqui a tentar pôr pensos rápidos. E a verdade é que nós já passámos por imensa coisa juntos, né? Porque Mas nós eu acho isso começámos... super admirável, tipo, Yeah. vocês terem conseguido juntos trabalhar na vossa relação e ultrapassar Yeah. essa cena. E passar o Covid, e passar, tipo, já tivemos bué pouco dinheiro, já tivemos, tipo, a viver na casa dos pais dele, ou seja, já foi, tipo, bué tumultuoso. Agora, obviamente, que está numa fase estável, no sentido em que temos empregos estáveis, ganhamos relativamente bem e está Até são tudo bem. colegas de trabalho. E são os colegas de trabalho também. Pronto, ou seja, está tudo bem, está tudo ok. E eu acho que, mas lá está, tipo, independentemente de estar tudo ok agora e com 21 no início dessa relação, foi tipo, dessa nova relação com a pessoa antiga, foi tipo complicado comparando, porque eu estava sempre a comparar o que tinha acontecido, tipo, com 18, 19 e depois com 21 e depois e se ia fazer a mesma coisa e se ia acontecer a mesma coisa aqui ou ali. Mas eu, estás a ver, sinto muita dificuldade em sair dessas espirais. Ou seja, eu mais facilmente virava a página mesmo. Pois, já. Por isso é que eu acho tão admirável. Mas que acho que é uma cena que depende bué de pessoa para pessoa, obviamente, que tem a ver com as minhas... sei lá, as minhas ferramentas e os meus sistemas e os meus traumas, mas eu muito mais facilmente virava a página mesmo. É assim, naquela altura, claro que foi um esforço dos dois, não é? Mas também sinto que, pronto, foi mais esforço dele no sentido em que ele é que tinha, tipo, mais coisas a provar-me do que eu a ele, estás a ver? Yeah. Porque, lá está, tipo, na altura, quando nós acabámos, foi ele que terminou a relação, pronto, com 18, 19, pronto. Acho que ele tinha 18 e eu já tinha 19. Então lá está, tipo, de género, acabaste comigo. Tivemos estes meses todos estranhos, desde que acabámos e depois deixámos de falar, e voltámos a falar e depois deixámos de falar outra vez. Então agora és tu que tens que, se quiseres mesmo alguma coisa, se não quiseres está ok. Sim, tipo, mostrar-me que eu... dar-me razões para eu confiar em ti também. Exato. Pronto, e eu decidi confiar. Há pessoas que decidem não e está tudo ok também e
pronto, acho que é fair, depende da situação e depende da pessoa e da circunstância, mas pronto, tal como tu disseste, os meus standards, mesmo Mudaram. com a mesma pessoa, Claro que sim. completamente Faz diferentes. parte, sim. Yeah. Bem, os 21 foram... 21 aninhos, foi um aninho de crescimento. Pá, acho que é isto, este início de vida adulta, tipo, tem bué crescimento de ano para ano. Eu sinto que agora, se calhar, ultimamente já não... Imagina, claro que há sempre desafios novos e assim, mas já não há tanto crescimento interno tão depressa, tão rápido. É devagarinho. Tipo, e acho que por acaso é a partir dos 21 que vai acalmando um bocadinho, pelo menos para nós, porque nós até, tipo, nós somos bué diferentes. Acho que é assim, olha, quem está a ver vídeo no YouTube fisicamente consegue perceber as nossas diferenças de vibes e de personalidades, mas temos algumas cenas, muitas cenas muito parecidas. Pá, então, Os mas pronto. 21 foram, pronto, lá está, foram traumáticos só pela cena do Covid. Eu gosto bem desta cena, tipo, olhar para o balão como quem olha para ter Parece 21 olhar anos. para É tipo, uma santinha no é- pedestal. mas é tipo um reflexo que eu tenho, tipo, os 21, engraçado, tipo, saudades. Olha, 21 por acaso, fun fact, é mentally, tipo, a idade que eu ainda acho que tenho. Tipo, às vezes perguntam-me a minha idade, tipo, 21 e 4. 21 e Quase 4. 5. 21 mais 3. É pá, um bocado tenso. Porque depois eu penso, não, pera, o meu irmão, o mais novo, tem 21. Portanto, enfim. Mas pronto. É isto. Então, foi este o episódiozinho. Sim, contem-nos como é que foi a vossa experiência no Covid, porque eu sinto que toda a gente tem experiências diferentes. Por isso, se tiverem alguma coisa a acrescentar ou a concordar, let us know. E por hoje está tudo. Não se esqueçam de voltar no próximo episódio. Bye. Beijinhos.